Oi, pessoal. A verdade deve ser alguma coisa simples e óbvia que está o tempo todo debaixo dos nossos narizes e mesmo assim nós não conseguimos enxergar. Por que a gente não consegue enxergar? Porque a nossa mente é muito complexa, ao passo que a verdade é minimalista. Pelo menos comigo, em relação às minhas verdades, em relação aos meus encontros, sempre acabou sendo dessa maneira. Nossa, mas como eu não tinha visto isso antes? Como eu não tinha percebido antes? Ou então aquele sentimento de que algo é tão claro, tão óbvio, que faz com que tudo à nossa volta ganhe uma diferente maneira de ser vista e de ser compreendida. A verdade, ela acaba nos trazendo esse aspecto. Porém, uma vez que a gente, nesse momento, tenha conseguido perceber alguma coisa, quando a gente vai tentar verbalizar isso para as outras pessoas, acaba sendo praticamente impossível. Porque essa verdade que a gente encontra, pelo menos momentânea, ela está sempre associada a um tipo de vivência, a um tipo de conhecimento adquirido a partir da prática. A teoria vai nos trazer muitas hipóteses, muitas questões, mas aquele chamado pulo do gato, exatamente é o momento em que a gente tem um insight, em que a gente percebe alguma coisa que estava lá o tempo todo, e que a partir dessa percepção nós conseguimos decifrar aquele quebra-cabeças que está diante de nós, através de alguma situação, através de algum problema relacionado à nossa vida, à nossa existência, e que só a partir desse único detalhe pode ser concluído. E no momento em que ele é concluído, tudo parece muito fácil, tudo parece muito simples. Eu fico imaginando um mestre de sabedoria, a mente dele, ela vai se despojando de todos esses aspectos, vai se despojando de todos esses questionamentos. As pessoas, elas imaginam que a mente deles é algo que está o tempo todo teorizando, fazendo elucubrações, ao passo que a mente deles deve ser alguma coisa, no meu entender, muito, muito simples. E volto a dizer, né, uma simplicidade grandiosa, uma simplicidade óbvia. E a partir do momento em que eles vão subindo em estado de consciência, essa mente ela vai ficando cada vez mais simples, cada vez mais clara, cada vez mais minimalista, objetiva, e nem por isso deixando de ser intensamente abrangente. Quando a gente pega a teosofia e a gente vai ver que tudo começa a partir de um único ponto, e que aquele ponto vai se transformando em reta, aquela reta vai se transformando em plano, aquele plano vai se transformando em volume, e a partir daí a diversidade das formas elas vão acontecendo, nós vamos percebendo que o nosso processo de raciocínio também, a mente original, que no início é um ponto que nos conecta ao eterno, ao divino, depois de um determinado momento ela vai se fragmentando, ela vai se dividindo, conforme a gente vê nas escrituras, a questão do momento em que Adão se divide em dois e passa a ser Adão e Eva, e depois disso, no outro episódio, onde nós temos a Torre de Babel, onde aquela única linguagem ela acaba sendo subdividida em muitas, como expressão dos nossos muitos eus, como expressão dos nossos muitos conceitos, das nossas muitas indagações, que acabam, na grande maioria das vezes, não nos levando a lugar algum. Diante disso, a gente vê a questão dos mestres e a fala dos mestres. Eles são obrigados a falar por parábolas, eles são obrigados a falar por exemplos, eles são obrigados a usar a linguagem de acordo com a época e as pessoas
que lhes rodeiam no momento em que eles se manifestam. Mas isso não significa que aquilo seja a expressão da verdade. A verdade é aquilo que está por trás daquilo que o mestre diz. E é interessante a gente perceber que a gente fica, na grande maioria das vezes, preocupado com as palavras do mestre, em seguir as palavras do mestre, e a gente esquece o que está por trás delas. A gente esquece que existe uma lição a ser vivida por trás de tudo aquilo. Quando a gente pega, por exemplo, um ideograma chinês, existe uma ideia por trás de cada ideograma. Ele não tem o significado de palavras como nós temos aqui no nosso idioma, ele vai representar algum tipo de vivência. E é a partir dessa vivência é que as verdades, ou as questões, ou as ideias, elas acabam sendo transmitidas. Com o passar do tempo, as línguas primitivas, que elas eram dessa maneira, elas acabaram se subdividindo, elas vão se especializando, e conforme elas vão se especializando, elas vão se desconectando da essência. É igual um médico, que ele vai se especializando no dedo mindinho da mão direita, ou no dedo grande do pé esquerdo, e ele vai perdendo a conexão com o corpo como um todo. Vocês percebem essa questão da gente querer tanto subdividir para encontrar a certeza, para encontrar a resposta exata a partir de um único ponto? Acaba fazendo com que a gente acabe se restringindo cada vez mais, ao passo que as informações elas vão multiplicando. Enquanto mais as informações elas vão multiplicando, mais a gente vai se afastando daquele todo, mais a gente vai se afastando daquela ideia que lhe deu origem. E isso a gente pode perceber, né, quantas palavras acabam sendo distorcidas com o passar do tempo, e a gente acaba acreditando, de uma certa maneira, que o significado delas passa a ser o oposto daquilo que realmente queriam dizer. Um grande exemplo é a palavra revelação, que significa velar novamente e não descobrir como a gente imagina. Ou seja, cada vez que algo é revelado, na verdade um novo véu é colocado, e cada vez que um novo véu é colocado, significa que mais distante nós vamos ficando da essência que aquilo representa, ou da essência que aquilo gostaria de nos dizer. Conforme a gente viu em vídeos anteriores a questão das mitologias, os mestres eles precisam viver algum tipo de mito relacionado aos planos de consciência que eles vão galgando conforme a sua caminhada aqui nesse plano terreno. Por exemplo, a questão ligada ao Cristo, conforme a gente já viu também, ela acaba trazendo um monte de aspectos, um monte de mitos. A questão da cruz, a questão do Gólgota, a questão da lança. Tudo isso é muito simbólico também. E acaba fazendo com que as pessoas acabem pensando se realmente aquele mestre existiu, ou se na verdade ele acabou sendo mais uma revisão desses mitos aos quais ele está relacionado. Isso vai acontecer com todos eles. Se a gente for contar a história do Cristo, a história do Buda, a história do Rei Arthur, a história da Atlântida, nós vamos chegar sempre num denominador comum. Se a gente for contar a história da queda dos anjos, a história do paraíso, da expulsão, nós vamos chegar sempre num denominador comum. Ou seja, né, existe uma verdade extremamente simples, extremamente óbvia, que ela vai se revestindo, ou ela vai sendo revelada através de muitas vestes. Só que as pessoas elas vão se identificando com as vestes e elas vão acabando de esquecer o que está por trás delas. Assim ocorre com as mensagens que o mestre nos deixa. E o que acaba sendo interessante é que essas vestes todas, elas vão constituir a chamada linguagem hermética, que também acabou sendo um termo que, por sua vez, acabou por nos afastar da sua original essência. Não há como a gente falar de hermético sem falar de Hermes, o mensageiro dos deuses. E a gente acha interessante essa comparação. Por quê? Porque Hermes era aquele que ele viajava de um lado para o outro. Ele tinha asas na cabeça, ele tinha asas nos calcanhares. Hermes é o grande mensageiro dos deuses. É aquele que faz a comunhão entre o céu e a terra. A linguagem hermética, portanto, na sua verdadeira acepção, ela significaria uma linguagem capaz de fazer
a tessitura entre diversos planos, entre diversos níveis de consciência. Uma linguagem capaz de fazer com que o homem, mesmo estando na Terra, tenha a capacidade de galgar os céus. Por outro lado, essa linguagem acabou ganhando um significado de algo indecifrável. Alguma coisa que a gente precisa compreender, porque ela traz coisas ocultas que a gente precisa decifrar, e uma vez em posse daquilo que foi decifrado, acabaríamos tendo algum tipo de poder, ou algum tipo de expansão de consciência, quando na verdade essa linguagem acaba sendo sempre uma veste, sempre uma revelação, sempre uma nova veste, uma nova capa que é colocada em função daquela verdade primordial. Isso vai acontecer por conta dos tempos em que as coisas acontecem. Cada época vai ter suas restrições e muitas verdades, talvez, ou muitas questões relativas à verdade, elas precisam ser transmitidas por símbolos. Mas esses símbolos vão variar de acordo com a cultura, de acordo com a época, de acordo com o conhecimento daquele que os revela, de acordo com a personalidade do revelador. Assim a gente vai ter o Eliphas Levi, a gente vai ter o Apolônio de Tiana, a gente vai ter o Crowley, que acaba nos deixando uma nova versão do tarô, uma nova visão do tarô. E na verdade todos eles estão nos contando a sua percepção a partir de alguma coisa. A maneira como eles viveram, a maneira como eles perceberam. Então, o que acaba sendo uma chave bastante interessante no tocante a esses textos, essas grandes revelações e coisas desse tipo, é procurar primeiramente entender o que estava acontecendo naquela época. Se a gente tiver acesso à biografia da pessoa que está por trás daquelas palavras, é interessante a gente compreender o que essa pessoa estava vivendo. Porque, na verdade, quando um mestre fala, alguém, né, que se diz mestre, nos vem dizer alguma coisa, se ele o for de verdade, ou se ele o for de fato, ele está nos transmitindo a maneira como ele percebeu alguma coisa, a maneira como ele alcançou alguma coisa, o seu processo de autoconhecimento, o seu processo de sabedoria, o seu processo de crescimento espiritual. E não uma receita de bolo para que a gente acabe seguindo aquilo de modo radical e que através do momento em que a gente seguir essa receita, a gente se transformaria num mestre com eles ou coisa desse tipo. O que acaba acontecendo é que a partir do momento em que a gente vivencia alguma coisa, aquele conhecimento, aquele aprendizado, ele passa a vibrar através de nós e a nossa própria presença, por si só, já acaba sendo um testemunho daquela verdade, sem que a gente precise abrir a boca, sem que a gente precise dizer uma única palavra. Porque aquele que se transformou verdadeiramente acaba inspirando a transformação à sua volta, esteja ele onde estiver. O que acaba acontecendo, porém, é que as pessoas elas ficam procurando os detalhes, elas ficam procurando as fórmulas para que elas possam, de um certo modo, conseguir um atalho e chegar a um estado de consciência idealizado que não existe. Porque não é através dessa complexidade que vai se chegar lá, mas sim através do despojamento das nossas ideias, através da simplificação dos nossos processos mentais, do nosso raciocínio, a apaziguação das nossas emoções e coisas desse tipo. Houve um mestre que nos disse o seguinte: eu voltarei, mas será de uma outra maneira, porém eu vos ensinei a me reconhecer. E como que esse mestre nos ensinou a reconhecê-lo? Se ele voltasse falando as mesmas palavras, ele não teria dito antes que voltaria de uma outra maneira. Agora ele nos ensinou a reconhecê-lo a partir do momento em que nós compreendemos a maneira como ele pensava. Porque muito mais importante que o pensamento do mestre é a sua maneira de pensar. Porque é através da maneira dele pensar é que nós ganhamos a capacidade de aprender a pensar por nós mesmos e a partir daí a gente se libertar de todas essas regras, de todos esses dogmas, de todas essas teorias que elas vão crescendo por toda a parte.
Os núcleos espirituais, os colégios iniciáticos, todos vão virando um amontoado de regras, um amontoado de ideias, um amontoado de preconceitos, no sentido de que a pessoa ela acaba acreditando que aquela é a única verdade e fica tentando de toda maneira impor isso aos demais à sua volta. Quando alguém não concorda com o seu ponto de vista, ele fala assim: vai estudar tal coisa, vai ler tal coisa. Sabe? Como se o simples fato de você ler alguma coisa, ou você estudar alguma coisa, significa que isso tenha te trazido algum tipo de consciência. Muito pelo contrário, o que a gente percebe é que isso vai restringindo, isso vai bitolando, isso vai estreitando cada vez mais o ângulo de visão dessas pessoas. É interessante a gente perceber como que funciona a cabeça desses mestres, por exemplo. Um exemplo que eu acho bastante interessante é o do Krishnamurti. Quando a gente vê os vídeos do Krishnamurti, a gente percebe que primeiro é feito uma pergunta, aí a gente vê aquele senhorzinho assim, todo sentadinho, e depois ele vai começar a resposta. Quando ele começa a se preparar para responder, a gente percebe que a mente ela está dando voltas. Ela vai dando voltas. É como se ela estivesse procurando um ponto de sintonia, como se fosse um cursor de uma estação de rádio procurando a estação exata. E essa mente, a partir do momento em que ela se conecta com aquele ponto daquela estação exata, aí nós percebemos que a fisionomia dele muda, nós percebemos que a postura muda, e aí nós ficamos maravilhados com tudo aquilo que ele fala. A questão da consciência funciona dessa maneira. Esse é o verdadeiro hermetismo. Ele está tentando alcançar um plano, ele está tentando fazer um movimento mental para que ele possa sintonizar aquela ideia que naquele ponto está contida. Por isso a gente acabou falando dessa questão das estrelas no outro vídeo também. Vocês percebem, tudo está relacionado. Aliás, tudo que a gente fala aqui no canal está relacionado. Quando a gente fala de textos herméticos, por exemplo, nós temos o caso dos Salmos. E o que é interessante a gente pensar que os Salmos, apesar deles serem encantamentos, que têm uma determinada função, no meio de cada um deles, perdido dentro daquelas palavras, existe uma proposta de comportamento que deve ser praticada para que a gente possa recitar o salmo e obter, de certa maneira, as benesses que ele acaba nos prometendo, que ele nos traria. Um outro texto hermético acaba sendo Apocalipse, que acaba representando, de certo modo, entre outras coisas, o processo da criação, o processo da consciência. A gente poderia dizer que cada uma daquelas igrejas é um circuito neural. E aí nós temos os selos, nós temos as trombetas, nós temos os livros, cada um deles relacionados a um plano diferente de consciência, a um estágio diferente do processo evolutivo. Mas que se a gente ficar só na decoreba das palavras, a gente vai acabar achando que é uma profecia a respeito do fim dos tempos e coisas desse tipo, o que não deixa de ser também, mas esse tempo não é o nosso tempo humano, não é o nosso tempo da civilização. O que acaba sendo interessante dentro desses textos herméticos é que, de um certo modo, eles sempre acabam falando uma verdade, porque a verdade que está por trás de todos eles, ou a verdade que está por tudo que existe, de um certo modo, ali está registrada e por isso acaba se aplicando a tudo aquilo que é manifestado no nosso plano objetivo. Por isso eu acabo achando importante que a gente perceba tudo isso por trás desses textos, para que a gente possa fazer uma análise mais diferenciada deles e procurar entender onde que isso se relaciona comigo. O que isso tem a ver com a minha consciência, o que isso tem a ver com o nosso autoconhecimento. Porque tudo tem que começar de dentro para fora. E se a gente não começa realmente procurando entender onde que está tudo aquilo dentro de nós, não adianta do lado de fora a gente ficar se entupindo de coisas, de leituras, de símbolos herméticos. E aí vem os amuletos, os símbolos indecifráveis, que as pessoas elas acabam transformando em medalhas, transformando em anéis, achando que aquilo por si só
acaba lhe transmitindo algum tipo de poder. Eu acredito que, de um certo modo, a linguagem hermética, da maneira como a gente acabou conhecendo, da maneira como nós acabamos distorcendo, acaba tendo um papel. Tudo na natureza tem um papel. E o papel dela seria exatamente causar uma grande confusão mental no ser humano, de um modo a obrigá-lo a procurar a simplicidade. Quando a gente passa pelo processo da noite escura da alma, ocorre exatamente isso. É um momento em que a confusão é tanta, que o que a gente mais almeja é clareza, é silêncio mental, é simplicidade. E a partir daí, a gente vai se despojando de tudo aquilo que não serve. É interessante a gente perceber os símbolos teosóficos, né? Aquele 1 que fica 3 e aquele 3 que vira 7. Se a gente compreender isso, a gente está compreendendo tudo. Tudo que existe em torno disso depois são interpretações diferentes, são visões diferentes. Para quê? Né? Para que a gente desse daquele, do outro modo, a gente consiga entender a grandeza que existe por trás desse simbolismo extremamente óbvio, mas que na verdade é tão óbvio, que a nossa mente não tem capacidade de compreender. Mas que a partir do momento em que ela começa a compreender, através das pequenas verdades, entre aspas, dentro de si, e começar a realizar um grande trabalho de transformação interior, a palavra dessas pessoas, que acaba sendo impregnada daquilo que ela viveu, daquilo que ela sentiu, daquilo que ela constatou durante esse processo, por si só, passa a ser uma palavra que vai lançando sementes por todas as partes onde essa pessoa passa, fazendo germinar no coração daqueles com quem ela fala, com quem ela conversa, o embrião da busca por si mesmo, o embrião pela busca do crescimento espiritual. Tá bom, pessoal? É isso aí. Espero ter sido hermético no bom sentido. Se eu fui hermético no mau sentido, eu peço desculpa para vocês, mas a intenção aqui do nosso canal é sempre abrir novos caminhos, abrir novas possibilidades, para que as pessoas possam se encontrar, se conhecer e ser felizes. Então é isso aí. Vamos que vamos, mente livre, coração leve e até a próxima.